Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o lugar que Deus te deu. Pensa comigo, o lugar que Deus te deu. Em Gênesis 2,15, que projetasse aqui para nós, ele começa falando de... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. O primeiro lugar que Deus nos deu foi a terra. Eu acho interessante que Deus tinha feito tudo, né? Ele já tinha feito a terra, já tinha feito separado a água e a terra, tinha dividido o dia e a noite, tinha feito os animais. E ele não deu a terra para nenhuma dessas situações. Ele criou o homem, e quando ele criou o homem, ele colocou o homem ali para cultivar e para guardar aquele lugar. Ele podia ter colocado o leão, né? O urso, muito mais forte do que a gente. Podia ter colocado, ele seria um guardião talvez até melhor que nós. Mas Deus, ele fez tudo isso, ele fez esse jardim ali e ele colocou o homem para guardar esse lugar. Deus, ele é um Deus de propósito. Antes dele criar o homem, ele criou todo um lugar para colocar o homem, para colocar o ser humano, né? E ele criou esse lugar, um lugar perfeito. Ele não apenas criou Adão e colocou ele em qualquer lugar. Já imaginou Deus com... Gente, deixa eu viajar um pouquinho, tá? Imaginou Deus criar o homem e ele pegar o homem e falar assim, e agora, o que eu faço com ele? Onde que eu coloco? Será que eu coloco em Marte? Coloco no Sol? Onde que eu coloco? O que eu faço com isso daqui? Deus não fez isso. Deus criou todo um ambiente, deixou tudo perfeito. Depois que estava tudo pronto, ele falou assim, agora eu posso criar o homem, que eu tenho um lugar para colocar ele. Isso mostra que Deus não cria nada por acaso. Toda pessoa ele criou e ele criou com um propósito. Adão e Eva ele criou com o propósito de cultivar e cuidar do jardim. E quando nós olhamos para nós vemos que Deus nos criou com um propósito. Deus criou cada pessoa para uma família. Deus criou cada pessoa para um ministério, um propósito em um lugar espiritual. E o que me chama muita atenção nisso é que quando nós não cumprimos esse propósito que Deus nos criou, dá problema. Uma expressão lá no Goiás, vai dar ruim. Quando você não cumpre o seu papel, vai dar ruim. Então, quando o homem não cumpre o papel dele, as coisas começam a dar problema. Quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, né, para a nossa família, quando nós não cumprimos o nosso papel como mãe, como pai, como nós não cumprimos o nosso papel dentro da empresa, dá problema. E é muito interessante que a gente teve uma experiência recente de uma pessoa que resolveu se desligar de um trabalho. E eu fiquei pensando na situação, porque quando nós estamos numa empresa, nós somos contratados. Aqui todo mundo já trabalhou em uma empresa? Ou trabalha em uma empresa? Quando você é contratado para uma função e você não cumpre aquela função, o que acontece? Fica por isso mesmo? É demitido? É substituído, né? Ou no mínimo você é mudado para uma outra função, porque para aquela que você está ali, se não está cumprindo. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou com um propósito. E quando nós não cumprimos esse propósito, começa a dar problema na nossa vida. Em Eclesiastes 3:1, ele fala assim, ó: tudo tem o seu lugar determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma coisa que me chama a atenção para a questão do nosso propósito é que o nosso propósito, ele tem um propósito. E quando ele se cumpre, Deus nos dá um outro propósito. Deus coloca uma outra situação ali. Porque às vezes nós assumimos algo e achamos que aquilo ali vai ser sempre daquela forma. Quando Deus nos dá um filho, o propósito, né? Quando Deus nos dá uma família... Mas quando Deus nos dá um filho, eu não posso continuar cuidando do meu filho da mesma forma quando ele é bebê, quando ele é adolescente, quando ele é jovem, quando ele é adulto, quando ele casa. Eu não posso continuar tratando ele da mesma forma, porque o propósito ele vai mudando ao longo do tempo. E quando você observa isso, o seu propósito ele vai mudando ao longo do tempo em todas as áreas. O teu propósito enquanto esposa, ele muda. O teu propósito enquanto marido, ele muda. O teu propósito enquanto filho, ele muda. O teu ministério, ele muda.
Então, o teu propósito, Deus te dá um propósito e durante a execução do seu propósito, ele tem várias etapas. Jeremias 29:11, ele fala assim, ó: pois sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, os planos de paz e não mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Deus, ele faz os planos para nós, e independente da situação que muitas vezes nós estamos passando, aquele plano, Deus não fez aquele plano para nos destruir. Ele não fez aquele plano para nos entristecer. Só que às vezes, como as coisas estão acontecendo de uma forma que eu não planejei, como as coisas estão acontecendo de uma forma que eu não esperava, eu começo a me entristecer e eu começo a me afastar do propósito. Eu decido não pagar o preço. Aqueles que são casados aqui sabem o preço que há dentro de um casamento para se manter um casamento. Aqueles que têm filhos sabem o preço que há dentro de uma família para cuidar de uma criança, para cuidar, para fazer com que aquilo que o Senhor confiou a você seja algo de sucesso para o Senhor. Então, às vezes nós não queremos pagar esse preço. Às vezes nós abrimos mão porque nós não queremos pagar o preço. A família é o primeiro jardim que Deus nos confiou. Às vezes nós estamos tão preocupados com os propósitos externos que nos é confiado e nós esquecemos que o primeiro propósito que Deus nos confiou foi a família. Quando Deus criou o jardim, que Ele fez tudo perfeito, que Ele colocou o homem, Ele falou assim, bom, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele um auxiliador, alguém que esteja junto, alguém que vai dividir com ele isso daqui. Então, a primeira coisa que Deus falou assim, olha, a primeira coisa que Deus decidiu fazer ali foi uma família. Eu vou colocar o homem, e que o homem tem que... A primeira função, quando fala homem, que é a primeira coisa que o ser humano precisa cuidar, da família, o primeiro jardim que ele precisa cuidar. A primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, não foi o governo, foi a família. Não foi o trabalho, foi a família. A família é o primeiro jardim que Deus nos confiou para cultivar e para guardar. E cultivar, eu não sei aqui se alguém aqui já teve a experiência, por muito tempo eu ganhava orquídeas, eu vi a Priscila ontem ganhou umas flores lá, eu ganhava orquídea e eu matava as orquídeas. Eu sempre tinha muita dificuldade de cultivar alguma coisa. Minha mãe era especialista em cultivar flores. Na casa da minha mãe tinha muitas flores. E eu sempre tive muita dificuldade. Hoje eu consigo manter algumas orquídeas, nem todas sobrevivem, mas a maior parte já sobrevive. Então, cultivar é gastar tempo. Eu moro em Goiás, e no Goiás a gente tem muito... Na nossa igreja nós temos muitas pessoas que produzem, agricultores. E essa semana passada a gente foi numa fazenda de um dos membros da igreja, que ele ia começar a plantar. E ele pediu para que a gente fosse orar e tal. Todo ano ele faz isso antes de começar a plantação. E plantar é pegar a semente, o investimento, colocar na terra. Aí ele fica sem o dinheiro, sem a semente. Olha para a terra, não tem nada. Já viu plantação, Júnior? Não tem nada. Você fala, meu Deus, e agora? Crendo que o Senhor vai mandar chuva, que o Senhor vai fazer com que aquela semente brote, que aquela semente vai produzir, que vai dar sol no tempo certo, que vai... Então, o propósito dele ali, o investimento financeiro, o investimento emocional, o investimento de esperança, porque ele não tem o que fazer. Ele fez a parte dele, investiu no que precisava ser investido, mas tem uma série de fatores que ele vai acreditando que Deus vai providenciar para ele. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós precisamos... O cultivar é o que? É o investir, é regar com amor, é cuidar, é guardar, é proteger, é colocar limites, é interceder. Então, muitas vezes, nós vamos abrindo mão do nosso propósito porque nós não queremos nos desgastar com isso. Quando a mulher ela deixa de cuidar, deixa de guardar, o inimigo ele acha espaço naquele lugar. Ele entra sorrateiro. Quando Adão deu, é uma expressão, deu bobeira. Quando Adão deu bobeira, a Eva foi lá conversar com a serpente. E a gente sabe no que isso deu. A gente sabe aonde isso acabou. Então, quando a serpente entra ali no jardim, a gente vê o resultado daquilo foi o quê? Foi a confusão, foi a culpa, foi o afastamento de Deus.
quando nós abrimos essas brechas de não cuidar, não estar atento àquilo que Deus tem nos dado, os inimigos, né, eles vão achando espaços para ocupar aqueles espaços que nós estamos deixando vazio. Se você está sentado na cadeira que Deus te deu, não tem como outro vir ali e sentar, porque está ocupada aquela cadeira. Mas se você saiu dela, fica muito fácil alguém chegar e sentar nela. A cadeira está vazia. Do lado da Patrícia tem uma cadeira vazia. Se eu tiver que chegar aqui, se eu tiver que sentar, eu vou sentar onde? Vou sentar do lado. Então, quando nós abrimos esse espaço, abrimos mão de algumas coisas, nós damos esse espaço para que nós facilitamos, né? Para que seja tomado aquilo que Deus tem nos dado. Salmo 127:1, ele fala assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, muitas vezes nós queremos fazer as coisas, nós queremos trabalhar com a força do nosso braço. Nós queremos guardar os nossos filhos com a força do nosso braço, nós queremos guardar a nossa casa, guardar o nosso trabalho. E nós esquecemos que quem realmente guarda, é lógico, gente, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não temos, eu não posso falar assim, é Deus que cuida, então eu vou dormir até meio-dia, eu não vou trabalhar. É assim que funciona? É Deus que cuida do meu filho, eu vou deixar ele subir lá na janela sem a tela, no 10º andar. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas ela está falando que em vão vigia o sentinela se ele não confiar no Senhor. Em vão você tenta guardar se não é o Senhor. Josué, ele fala assim, ó, Josué, nesse momento aqui, a confusão estava instaurada, estava todo mundo no desespero. Ele fala assim, ó: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós não abrimos mão de servir ao Senhor. Ele colocou esse limite, como pai, como sacerdote do lar dele. Mateus 26:41, ele fala assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui é muito interessante, que muitas vezes nós sabemos o que tem que ser feito, nós entendemos, e quando a gente vai para o jejum, a gente entende bem isso, né? Eu como muito pouco doce. Eu era assim, fã de doce, comia muito doce e fui tirando aos poucos o doce da minha vida. E hoje, como eu como muito pouco doce, eu até passo mal se eu como um pouquinho mais de doce. Ontem eu peguei um pedaço de bolo, estava uma delícia o bolo. Peguei com fruta, ainda consegui, era um pedacinho pequeno, consegui comer a metade do pedaço que eu peguei. Então eu como muito pouco doce. E a semana passada, o jejum nosso foi de açúcar. Eu falo que o meu doce diário é meio tabletezinho de caramelo com café sem açúcar depois do almoço. É o meu doce é o que eu sinto falta. Gente, parecia que eu não tinha comida. Parecia que eu não estava... Eu falei assim, gente, que negócio mais estranho. Porque eu não como açúcar. Eu não tenho essa necessidade do açúcar. E, de repente, eu comecei a sentir uma falta do açúcar. Então, a carne, ela tem esse papel, né? A carne, ela tem essa vontade de estar sempre contrariando aquilo que faz bem para o espírito, né? Ela é diferente, ela está sempre forçando você para um outro lado. Então, o posicionamento teu, ele traz proteção. Quando você decide fazer um jejum, você está se posicionando. Fala, olha, quem manda aqui não é você, carne. A carne é onde reside as nossas emoções, é onde reside a nossa alma. Ela está querendo o quê? Ela quer dormir até mais tarde. Ela quer o que há de melhor. Diferente do nosso espírito, que ele está em conexão com Deus. Ele quer o quê? Ele quer o teu relacionamento com Deus. Então, quando nós colocamos limite, e para a gente ter um relacionamento com Deus saudável, nós precisamos o quê? Colocar limite na nossa carne, na nossa alma. Falar, alma, não dá. A gente brinca, fala assim, tá com a alma sequestrada. Nós não podemos deixar a nossa alma ser sequestrada. Deus nos chamou para permanecermos firmes espiritualmente. A autoridade que Ele nos dá só funciona quando nós estamos no lugar certo, dentro da vontade dEle. Então, muitas vezes, nós queremos a proteção, nós queremos o cuidado, queremos manter o nosso propósito, mas nós vamos nos afastando, nós vamos abrindo mão, nós vamos permitindo algumas coisas. E não são as grandes coisas que nos derrubam. Porque, em sã consciência, né, num contexto normal, se chega para qualquer um aqui e fala, olha, eu esqueci $5.000 aqui em cima da mesa. Eu deixei aqui e saí. A pessoa não vai ali pegar os $5.000. A pessoa... Então, não é essas grandes... Mas são as pequenas concessões que vão abrindo
brecha para que seja tomado aquilo que Deus tem te dado. É nos pequenos detalhes que Ele vai roubando a tua alma, vai anestesiando a tua alma, que daqui a pouco as coisas começam a não... Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Em Efésios 6, 10 e 11 ele fala assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas, eu fico imaginando que quando nós pensamos que alguém quer enganar alguém, ele faz toda uma estratégia para que isso aconteça. No Brasil é muito comum os golpes, né? Alguém que nunca ouviu falar dos golpes que são dados, é golpe por telefone, é golpe... Então são vários... E são estratégias muito bem montadas, que você fala assim, eu não cairia. Talvez você não cairia naquela, mas tem algumas que você acaba... É tão estratégico, é tão bem feito, que você fala assim, não tem como não cair. Não tem, porque foi muito bem feito, foi dentro de um contexto, foi dentro de uma... A pessoa acaba... Então, imagina se Satanás tiver que enganar você, como que vai ser? Porque se enquanto um ser humano limitado, né, que viveu, né, normalmente esses golpes são dados aí por pessoas até 40, 50 anos, que viveu 50 anos, consegue montar uma estratégia para te enganar, imagina um ser que conhece muito bem a humanidade, que tipo de estratégia que ele vai montar para te enganar? Vai ser simples? Você vai identificar com facilidade? Então nós temos que estarmos atentos a algumas coisas. Quando nós saímos do nosso lugar, nós perdemos a autoridade. Adão estava no Éden, ele tinha autoridade sobre aquele lugar. Até o momento que ele deixou o inimigo falar com Eva, se posicionar. A ausência de Adão abriu um espaço. Muitas vezes nós culpamos somente Eva, né? A gente fala, poxa, mas se não fosse Eva, mas se Adão tivesse guardado o seu lar. Então, muitas vezes, como sacerdote do lar, nós abrimos mão de guardar o nosso lar e uma pequena atitude faz com que tudo aquilo que você construiu... A família precisa de uma voz espiritual, ela precisa de guardiões, ela precisa de pessoas que estejam posicionadas. Fala, na minha casa não, aqui não. Isso na minha casa não entra. Isso na minha casa, isso na vida do meu filho não. Porque a gente vai normalizando aquilo que é pecado, aquilo que vai contra a palavra de Deus não pode ser normalizado. Não pode. Mas o mundo está dizendo que é normal. Não, não é normal. Não é normal. Eu acho que na época de Eva não era normal conversar. Quer dizer, era normal conversar com os bichos, né? Ela conversou com a serpente com a maior naturalidade. Imagina hoje uma serpente falar com você. Eu falo, não, esse negócio está muito esquisito. Então, não é normal. E eu fico olhando assim, a gente fez... o Edson já deu esse treinamento aqui da... Desmascarando Leviatã, né? E aí ele fala sobre a questão do sussurro. E até ele mostrou uma imagem de um filme que tá todo mundo na proteção lá, o inimigo vai e sussurra em um. E aquele sussurro faz com que todos os outros percam aquela batalha. Então ele é muito sutil. Ele não vai vir se apresentar como uma cobra falante. Porque se apresentar como uma cobra falante, ou você vai tomar um remédio porque você vai achar que você está alucinando, né? Porque normal não é. Pelo menos lá em Goiás não é normal. Você imagina um jacaré aparecer lá falando com você vai fazer assim. Então, mas ele vai aparecer como um pensamento, vai aparecer como uma mídia, ele vai aparecer como... Isso vai inserindo dentro de nós uma normalidade do que não é normal. Tiago fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, às vezes, nós não temos rejeitado, né? Suportado. E nós temos aberto mão, permitido que algumas coisas entrem em nossos lares com a nossa permissão. Deus te criou para ser algo. Cada um de nós foi desenhado, tem um design exclusivo de Deus. Cada um de nós, ele desenhou com uma identidade, com um propósito. Deus não tropeçou ou espirrou e criou o homem. Não, Deus planejou você.
Você é um projeto e é um projeto bem sucedido do Senhor. Deus te criou para ser pai, Deus te criou para ser mãe, Deus te criou para ser sacerdote, Deus te criou para ser intercessor, Deus te criou para ser um exemplo para aqueles que convivem com você. Mas quando você não ocupa esse lugar, outro, e muitas vezes outro, se podemos dizer assim, né, espírito, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir as nossas almas, ele vem para ocupar esse lugar. Quando o homem não lidera, o inimigo lidera. Quando a mulher não intercede, ela abre brecha. Quando os filhos não honram, ele quebra um ciclo. E eu fico pensando que quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem nos dado de forma tão fácil. Efésios 2:10 ele fala assim, ó: porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Nós não fomos criados de forma aleatória. Nós não fomos criados um projeto que é mais ou menos. Não. 1 Pedro 2:9 ele fala assim, ó: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O inimigo sempre vai tentar tirar você do propósito. O inimigo vai sempre tentar mudar o projeto de Deus para a tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, ele tem restaurado os jardins. Há muitas boas novas para nós, né? Em Cristo, Deus restaura lugares de propósito. Em que foi bagunçado no Éden, foi restaurado no Getsemane. Aquilo que o homem perdeu lá no Éden, aquilo que o homem perdeu conversando com Satanás lá no início da criação, Jesus veio e ele anulou tudo aquilo que foi feito lá e mudou a nossa história. Mateus 26:39 ele fala assim, ó: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Foi o posicionamento de Jesus que restaurou o acesso da humanidade. Foi o posicionamento de Jesus que nos levou de volta ao plano original dele. Quando você se posiciona, você muda a história, a tua história. Você muda a história da tua família. Você restaura o jardim da tua família. Nós não podemos abrir mão. Em 2 Crônicas 7:14 ele fala assim, ó: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acho que de tudo que a gente vive, se a gente pegar só esse versículo aqui, né? Se nós clamarmos, ele está falando aqui, ó, se clamar, ele vai vir com restauração, ele vai mudar a história. Como que eu mudo a história? Eu posso mudar a história. Meu filho mora em Portugal, eu moro no Brasil, meu filho mora em Portugal. Eu consigo fazer alguma coisa por ele? Eu consigo, meus braços alcançam, protege? Quando você pega a Pietra hoje, você já não consegue fazer, porque ela já tem as decisões dela, você já não consegue proteger ela 100%. Imagina, então a Bíblia fala assim, olha, para que isso aconteça, você precisa confiar, que você precisa clamar. Deus está chamando as famílias para restaurarem o jardim, para voltar para o lugar. Os casais para se reconciliarem, pais para voltarem a orar, filhos para voltarem a obedecer. Não é sobre perfeição, nós não vamos alcançar essa perfeição aqui. É sobre posicionamento. Porque onde há posicionamento, Deus estabelece proteção e propósito. Mateus 6:33 ele fala assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, se nós queremos ter sucesso com a nossa família, se nós queremos ter sucesso com o nosso trabalho, se nós queremos ter sucesso com o nosso ministério, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar primeiro o reino do céu.
todas as outras coisas. Ele fala assim, olha, se você buscar, vai ser acrescentado dinheiro. Não, se você buscar, vai ser acrescentado saúde. Não, todas as coisas vos serão acrescentadas. Isaías 58:11, ele fala assim, ó, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares árduos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltarão. Quando nós olhamos para esses textos de Isaías e nós pensamos que ele vivia em um lugar onde é muito seco. Quem aqui conhece Israel? Quem aqui tem vontade de conhecer Israel? Amém. Vai, em nome de Jesus, vocês vão visitar Israel. Israel é um lugar muito seco. E hoje, eles, com a tecnologia que foi embargada naquele lugar, foi irrigado o país inteiro. Mas quando você olha para esse texto de Isaías aqui, ele está falando de uma época onde não havia água, onde era muito escasso. E ele fala assim, olha, se o Senhor te guiará continuamente, a tua alma vai estar farta, mesmo quando você estiver lá no deserto, aquele calor, onde teoricamente você estaria morrendo. Não se preocupa, você vai ser guiado por ele, você vai ser fortalecido, você não vai enfraquecer. Por quê? Porque o Senhor está te guardando, porque o Senhor está cuidando de você. Volte para o jardim, cuide do que Deus te confiou. E mesmo Deus que criou e colocou você nesse lugar, é o Deus que vai sustentar você. Não tem quem deu a tua família para você, vai fortalecer você para cuidar dessa família. Quem deu o filho para você, vai trazer os recursos para você cuidar desse filho. Quem deu a vida para você, vai guardar a tua vida. Só se posiciona, não abre mão. Eu não posso buscar as coisas em lugares errados. Eu não posso permitir que aquilo que Deus me deu, eu não posso abrir mão. Às vezes nós oramos tanto, nós buscamos tanto, nós esperamos tanto, e quando Deus nos dá, nós desvalorizamos aquilo. Estava conversando com a Patrícia hoje de manhã aqui. Estava comentando que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente passa, e ela acontece várias vezes, você começa a se tornar corriqueiro e você começa a desvalorizar aquilo. Você começa a achar que aquilo é normal. Às vezes o extraordinário começa a ser ordinário. E quando você passa a valorizar aquilo que Deus tem feito, você passa até a ver aquilo que Deus tem dado, o valor realmente daquilo que Deus tem dado para você. E ontem nós festejamos, nós nos alegramos com a vida da Priscila, sente aqui agora, né? Quando você passa a ver o valor realmente que algumas coisas que são tão simples, que você passa por elas no dia a dia, que você não dá o menor valor por aquilo. Mas quando você passa por um processo desse, você vê o tanto que aquilo tem um valor. Então que a minha oração sempre fala, Deus, que eu não faça com que eu não olhe para as coisas que são extraordinárias de forma ordinária, mas que sempre os meus olhos possam ver as coisas extraordinárias que o Senhor faz todos os dias na minha vida. Minha oração é que você possa olhar para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para o teu trabalho e ver o extraordinário de Deus ali. Que você possa olhar para o teu ministério e ver o extraordinário de Deus todos os dias. Não permita que o extraordinário se torne ordinário. E eu queria orar com você, para que Deus restaure o jardim, para que você passe todos os dias a olhar e ver graça naquilo que você tem no teu cotidiano, naquilo que você tem dentro da tua vida, naquilo que Deus tem dado para você. Amém? Você pode se colocar de pé? Espírito Santo, eu quero nessa manhã colocar cada família aqui representada, cada pai, cada mãe. Eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor, cada ministério aqui representado. Pai amado, que nós não venhamos abrir mão, que nós não venhamos tratar, ó Deus, extraordinário do Senhor como algo comum. Deus não é comum.
Não é comum acordar de manhã, ó Deus, enxergar. Não é comum, ó Deus, sentir, ter o olfato, ter o paladar. Não é comum, ó Deus, andar. Não é comum, Deus. É o extraordinário do Senhor na nossa vida. É o milagre do Senhor na nossa vida. O Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado. Deus, que nós possamos todos os dias valorizar. Que nós possamos ter um coração grato diante do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a não abrir mão do papel que o Senhor tem confiado a nós. Deus, nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor disse que nós somos. Nós queremos, meu Deus, cumprir o papel que o Senhor tem confiado à nossa mão. Nós não queremos abrir mão, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos presenteado. Espírito Santo, eu apresento cada família que guarda, cuida, protege, traz a provisão, ó Deus, prospera. Deus, que as pessoas possam olhar para essas famílias aqui, ó Deus, e ver algo diferente. Que a tua luz, que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja real sobre o lar de cada um aqui. Que haja saúde, que haja paz, que haja prosperidade do Senhor. Assim é a minha oração, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.